E a nossa quarta personagem é Joana Bormann, a mulher do cachorro. Vamos continuar essa série com Joana Bormann. Conheceremos sua ascensão, desenrolar de sua carreira e o fim de sua trajetória sádica. Também descobriremos como ela ganhou o apelido de Mulher do Cachorro. Se prepare, vamos mergulhar ainda mais. Dentro dos campos de concentração, haviam diversos guardas e funcionários que infligiram grande sofrimento e dor aos prisioneiros. Alguns desses até hoje vivem nas memórias dos poucos sobreviventes, por causa da barbárie e grande violência que cometiam. Uma dessas mulheres é Joana Bormann, que ficou conhecida não só pela brutalidade e crimes intermináveis cometidos, mas também pelo objeto usado para provocar sofrimento às vítimas. Vamos juntos analisar todas as maldades e crimes nojentos praticados por ela. Está preparado? Vamos lá! Vamos falar um pouco sobre sua biografia. Joana Bormann nasceu em 10 de setembro de 1893, em Birkenfeld, Alemanha. Ela foi uma das guardas femininas que trabalhou em vários campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ela entrou para a SS pouco depois do início da guerra e alegou que viu uma oportunidade de ganhar mais dinheiro do que em serviços normais. Lá, ela recebeu o apelido de Mulher do Cachorro. Sua carreira infame começou como cozinheira, e o primeiro campo de concentração que trabalhou foi o campo de Lichtenburg, em 1941. Joana tinha baixa estatura, mas não se engane, compensava essa característica com muita maldade. Vamos falar um pouco sobre o campo de Lichtenburg, onde foi o primeiro campo que Joana trabalhou. Este foi um dos primeiros campos a ser construído pelos nazistas, sendo inaugurado em 1933. Inicialmente, 2.000 prisioneiros passaram por ele, mas com o passar dos anos, ele se transformou em um campo somente para mulheres. Este campo foi fechado quando todas as prisioneiras e guardas, incluindo Joana, foram transferidos para o campo de Ravensbrück. Vamos contar um pouco sobre a chegada de Joana ao campo de Ravensbrück. Ela chegou a esse campo junto com os demais prisioneiros, e Ravensbrück era considerado um campo muito mais rígido e também era utilizado para dar aprendizado às novas guardas. Lá, elas aperfeiçoaram seus pacotes de maldade. As guardas aprendiam, de fato, como tratar as prisioneiras de uma forma brutal e cruel. Literalmente, aprendiam como agredir física e moralmente de maneira eficaz, até a total submissão das detentas. E é claro, Joana se tornou uma das melhores alunas. Enquanto ela esteve em Ravensbrück, ela supervisionava uma equipe de trabalho. Mas continuando sua série de movimentações, em março de 1942, ela foi transferida para um dos campos de Auschwitz, onde lá teve uma ascensão meteórica. Chegou a hora de sabermos como ela adquiriu esse apelido de Mulher do Cachorro. Joana, ou Joana como queiram, era de baixa estatura, mas como já dito, temida por causa do tratamento despejado aos detentos. Não à toa, ela recebeu o justo apelido de Mulher do Cachorro. Este apelido não veio de graça, e acreditem, ela fez jus a ele. Ela possuía um grande cão da raça pastor alemão, que participou
de vários episódios macabros perpetuados por ela. Contaremos algum deles durante este episódio dessa série. A seguir, contaremos uma série de episódios onde o cão foi utilizado para muitas atrocidades. Uma vez, como forma de entretenimento macabro, outras guardas pediram o cão emprestado a Joana. E após isso, mentiram para 4 prisioneiras que se encontravam enfermas e com dificuldade de locomoção, dizendo que elas poderiam fugir, pois não tinham mais serventia no campo. Nesse momento, abriram o portão e lhes ordenaram que corressem para o lado externo. Após isso, deram ordem ao feroz cão que as perseguisse e as matassem. Foi um verdadeiro banho de sangue. Enquanto as vítimas gritavam de dor por causa do ataque do cão, as guardas davam gargalhadas e agitavam ainda mais o animal. Porém, a maior parte das barbáries em que o cão foi utilizado ocorreu no lado interno do campo. 2 testemunhas oculares afirmaram ter visto o cão atacando 2 mulheres enquanto Joana se gabava, dizendo para outras guardas: "Não precisamos de vocês. Eu e meu cachorro damos conta do recado de tudo aqui." Outra testemunha, a senhora Vera Fischer, disse que Joana era responsável pelos prisioneiros e colocava seu cão à espreita, caso algum detento ficasse fraca ou se recusasse a trabalhar adequadamente. Essa mesma testemunha foi ainda mais fundo, dizendo que várias mulheres foram atacadas pelo cachorro e morreram de infecção no sangue, ou por causa da negativa em lhes fornecer atendimento médico. E pasmem, outros detentos feridos foram levados às câmaras de gás. A senhora Helena Kepper relatou que Joana chegou a ser a guarda mais temida do campo de Auschwitz. Em uma ocasião, Bormann notou que um detento pegou algo. Ela agarrou e a jogou no chão, e logo em seguida deu ordem ao seu feroz cão que a atacasse a vítima e a mordesse. Esse ato causou um ferimento tão grande na vítima que se formou uma poça de sangue no chão. Mas é claro, Joana também fazia maldade sem o seu cão. A senhora Dora Silverberg testemunhou uma ocasião onde uma mulher que se sentia mal e não conseguia mais caminhar até o seu local de trabalho foi agredida brutalmente no rosto e teve 2 dentes quebrados. Ela foi levada para a enfermaria do campo, mas não resistiu. Joana também participou de várias seleções de prisioneiros que chegavam em trens, decidindo quem, na sua visão, tinha condições de trabalhar e quem iria diretamente para as câmaras de gás. Literalmente, ela brincava de ser Deus com a vida das pessoas, decidindo quem viveria e quem morreria. Agora vamos a um relato muito interessante e importante, porém triste, de uma sobrevivente. Ela que era responsável pela alimentação dos porcos que serviam de alimentos para os guardas, relatou que a alimentação fornecida aos animais era bem melhor do que a fornecida para os detentos, e ela, muitas vezes, acabava se alimentando junto com os animais, e também conseguia transportar um pouco nos bolsos para seus colegas. Agora começaremos a tratar do início do fim. À medida que a guerra avançava, Joana continuou sendo transferida para vários campos. Primeiro para o campo de Bud, na sequência, com a batalha se voltando contra os alemães, para o campo de Hindenburg, e em janeiro de 1945 foi enviada de volta
para o campo de Ravensbrück e posteriormente para Bergen-Belsen, onde, enfim, foi capturada e levada a julgamento. Vamos falar um pouco sobre o julgamento de Joana. Ele ocorreu entre setembro e dezembro de 1945. Em seu julgamento, ela respondeu a várias perguntas, principalmente relativa ao seu cão. E a primeira delas foi: a senhora possuía algum cachorro? Ela respondeu afirmando: sim, porém outras guardas também tinham. Mesmo com várias testemunhas oculares narrando situações em que ela utilizou o cão, ela negou todas as acusações, relatando que às vezes emprestava o animal para as outras guardas e nesse momento não sabia como eles faziam uso do animal. Felizmente, suas mentiras não prosperaram e ela foi condenada à morte por enforcamento, tendo sua sentença sido cumprida na data de 13 de 12 de 1945, na prisão de Helmen, pelo carrasco Albert Pierrepont. Antes de sua execução, o carrasco percebeu que ela estava andando vacilante, encurvada e cambaleante nos corredores, parecendo que tinha mais de 80 anos de idade, quando na verdade ela só tinha 52. Como de costume, o carrasco lhe perguntou quais seriam suas últimas palavras, e ela brevemente respondeu: eu tenho sentimentos. E por fim, Joana foi executada na data de 13 de 12 de 45, na prisão de Helmen, com 52 anos de idade, e foi enforcada ao lado de suas parceiras, já narradas aqui, Irmgardis e Hertha Bolt. E aí, o que vocês acharam de Joana Bormann, a mulher do cachorro? Aposto que muitos de vocês não a conheciam. Se você não assistiu aos primeiros episódios, acesse o link na descrição do vídeo. Na próxima tela, saberemos quem será a próxima sádica a ter sua história contada aqui. Vamos lá? Acabou o suspense. A quinta personagem da nossa série é Maria Madel, conhecida como a Besta de Auschwitz. Está ansioso? Na próxima segunda-feira contaremos sua história. Gostou desse conteúdo? Toda segunda-feira temos um vídeo novo no canal, trazendo fatos que ninguém ou quase ninguém conta. Se inscreva, curta e compartilhe. Até a próxima!